Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Moacir, tenho 53 anos e moro em Toronto, no Canadá. Este relato se passou quando eu morava no Brasil, na cidade de Curitiba, no Paraná, há cerca de 10 anos. E nele, eu vou contar como eu fiquei rico do dia para a noite de uma forma um tanto misteriosa. Em 2012, eu trabalhava em uma multinacional do ramo de fabricação de peças de automóveis. E nessa época, eu era casado e tinha 2 filhos menores. Após o nascimento do meu segundo filho, a minha esposa simplesmente deixou de gostar de mim. E ela mal olhava na minha cara e muitas das vezes dormia no sofá da sala. Comentei isso com a minha sogra e ela disse que era devido à gravidez, pois no período de gestação as mulheres mudam e tem umas que passam a comer até barro e tijolos. Enfim, o tempo passou e ela deu à luz a uma linda menina, que ela mesma colocou o nome de Jasmine. E o nosso filho mais velho, de 12 anos, se chamava João Pedro. A gravidez passou e o casamento, que era perfeito desde a época do namoro, só veio a piorar. A minha esposa, Viviana, só vivia na casa das irmãs e cada dia que passava, ela tomava mais repulsa de mim, simplesmente sem eu fazer nada. Bem, quando a Jasmine nasceu, eu precisei me ausentar do trabalho por uns dias para dar suporte à minha esposa e filha. Além do mais, tinha um guri de 12 anos em casa. E quando terminou a minha estabilidade no trabalho, adivinha? A empresa me colocou de aviso. Boatos surgiram que os patrões me achavam velho demais e o meu trabalho era lento comparado aos dos outros empregados. E eles só não me mandaram embora antes por causa da licença paternidade de 5 dias corridos. Mas esses 5 dias ausente foi o estopim da coisa. Pois antes eu não fui demitido por pena, mas depois de ausentar por 5 dias, que era o meu direito, eles suporam que eu estava fazendo drama para não trabalhar. Além do mais, em uma empresa onde todo mundo é escravizado e por isso todos se tornam machistas. Todos acham que um pai não tem o direito da licença paternidade, que é obrigatória por lei, pois eles entenderam isso como uma mini férias. E quando Viviana soube que eu seria mandado embora do trabalho em menos de um mês, pois só estava cumprindo o aviso, ela fez um drama e me perguntava como eu ia sustentar as crianças, e como íamos pagar as dívidas, e também como íamos comprar roupas para nós e para os guris. Enfim, ela fez um show. Tentei convencê-la que tudo ficaria bem, pois era só uma fase ruim. Mas não teve jeito. Ela juntou as suas coisas e voltou para a casa dos seus pais. Aliás, ela queria isso desde o princípio da gravidez e só estava procurando um motivo. Nesse período, eu ainda estava cumprindo o aviso na empresa. Então, sempre na hora do almoço, eu comprava um sanduíche em uma lanchonete ali na esquina. Afinal, era bem mais barato que um almoço. Sempre que eu fazia o mesmo percurso da lanchonete para a empresa. Porém, do outro lado da calçada, eu avistava um senhor moreno de cabelo e barba grisalhos, e ele ficava em um colchão no passeio com algumas roupas e restos de comida em volta. Aquilo sempre foi de me cortar o coração, ver um ser humano naquela situação, mas infelizmente, quem se preocupa é justamente quem não pode fazer nada, pois quem tem dinheiro de verdade não tá nem aí para essas pessoas. Bem, eu não pensei muito nele na primeira vez que passei por ele. Mas naquele dia, eu lhe dei as sobras do meu sanduíche de ovo e bacon.
E como eu estava no meu período de aviso e sem família, eu parei para conversar um pouco com ele. Sentei-me ao lado dele e peguei um cigarro. Você aceita um cigarro? Eu perguntei a ele. Ele assentiu com a cabeça e pegou de mim. Peguei outro e coloquei em meus lábios enquanto procurava o isqueiro no meu moletom. As pessoas passavam por nós, torcendo o nariz e mantendo uma certa distância. Você está fedendo, eu disse ao homem. Ah, sim. A última vez que eu tomei banho foi na semana passada no parque. Está ficando mais frio agora que o inverno está chegando. Ele respondeu. Sim, está muito frio esses dias, eu disse, puxando o meu capuz para cima e esfregando as minhas mãos entre os meus joelhos. Perguntei o seu nome e ele disse o seguinte: me fale primeiro o seu. Afinal, é mais cordial as pessoas se apresentarem primeiro, não é? Fiquei impressionado que, para um mendigo, ele me tratava com muita formalidade, e suas normas de etiqueta eram impressionantes. E quando disse o meu nome a ele, ele riu. Perguntei qual era a graça, e ele disse que Moacir, ao contrário, era ricão, mas eu não passava de um pobretão. Com 43 anos de idade na época, eu nunca pensei a fundo sobre aquilo. Mas era até engraçado, além de sarcástico. Em seguida, ele pediu que eu desabafasse, pois eu não estava ali à toa, ao lado de um mendigo, se não fosse para falar sobre a vida, ou dar sermões. Bem, ele estava certo. Então, eu dei alguns conselhos para ele e disse que eu não podia ajudá-lo muito, pois eu também precisava de ajuda. E contei toda a história da minha vida para ele, a qual eu mencionei acima. E depois que falei tudo o que aconteceu comigo, eu comecei a chorar. As lágrimas se misturaram com a sujeira em minhas mãos, e o meu cabelo estava emaranhado e todo bagunçado. Então, eu limpei as lágrimas do meu rosto. Porque pessoas que fazem o bem nunca têm uma vida satisfatória ou de riquezas. Quem é honesto, não mente, ajuda o próximo e faz o bem só se dá mal na vida. Eu perguntei. Ah, disse o homem, é porque o seu Deus é um filho da puta. Ele riu novamente. Não, ele não é. Deus tem um propósito para tudo, eu disse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Eu recitei os Salmos 37:5. Ele riu novamente e disse: e o que o seu Deus tem feito por você? Te deixou sofrendo em um mundo de miséria? Olha, ele tirou tudo do seu servo Jó, mas em menos de um ano o recompensou com as maiores riquezas materiais do mundo, também com muita saúde. Mas e pra você? O que ele fez nesses 43 anos de sua vida? Vai morrer esperando por algo que você nem sabe se é real ou não? Olhei de lado para ele, sentado contra a parede de tijolos, com cheiro de mijo, perto das latas de lixo, na parte de trás da empresa que eu trabalhava. E percebi que nunca tinha visto antes como os seus olhos eram azuis. Mesmo ele sendo moreno, os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver os seus olhos sob o gorro preto, e eles eram de um azul brilhante. Filho, deixe-me contar uma história, disse ele. Uma vez, havia uma estrela e ela começou a crescer. Ela cresceu e se tornou mais poderosa e inteligente. Até que um certo dia, lhe foi ordenado a essa estrela que se levantasse abaixo da terra para servir à humanidade com a sua luz, já que o homem era prematuro na terra e não tinha uma direção. Mas essa estrela se recusou a fornecer a sua luz divinal a meras criaturas feitas de barro da terra.
e disse: se eu sou dotado de sabedoria e luz, sendo eu superior, são essas criaturas inferiores que devem me servir, e não ao contrário. Afinal, grande Criador, eu sou inferior a ti, e por isso eu te sirvo, e não o contrário. Esse foi o início da grande rebelião. Então a estrela rebelde, junto com a sua grande prole errante, foram expulsos dos céus para a terra, e assim, corrompendo a humanidade do jeito certo. Pois qual ser humano não quer desfrutar dos prazeres desse mundo? Sexo fora do casamento, riquezas, luxúria, vida em excesso com muita fartura, e empregados para cumprirem as suas ordens e afins? Ou você pode se tornar um filantropo igual ao Nazareno e se sacrificar pela humanidade na esperança de se beneficiar de uma próxima vida de tudo que não obteve nessa. Pois, como foi dito, a riqueza sempre foge daquele que vive para fazer o bem. Nesse momento, o mendigo já não parecia mais um mendigo. Então, ele se levantou como se fosse um executivo palestrando, e num tom imponente, ele disse: você gostaria de se tornar um homem poderoso e rico, estar acima de tudo e de todos, mandar todos esses filhos da puta que passam por nós com cara de desprezo para o inferno? Gostaria de ter dinheiro para suprir todo o sofrimento que carregou durante toda a sua vida, para ter todo o poder concedido por ele à sua disposição, ter dinheiro para poder mandar, fazer e acontecer tudo de acordo com a sua vontade? Esse foi o discurso mais eloquente que eu ouvi em toda a minha vida. Ele me convenceu totalmente do meu propósito e ambições na vida. Então, eu disse ao homem que sim, que eu queria ser poderoso e rico, mas para mim, aquilo tudo não passava de um discurso motivacional. E foi quando o homem se apresentou como Buni e disse que era um grande duque e podia me conceder riquezas, sabedoria, boa sorte e eloquência. Eu estava hipnotizado com as suas palavras fortes. Então, ele disse que no dia 26 daquele mês de dezembro, nas primeiras horas do dia, eu deveria chamá-lo pelo seu nome 108 vezes. E ele então me entregou um pequeno sigilo desenhado em papel, o qual retratava uma espécie de símbolo arredondado com o nome Buni em volta. E disse que eu deveria o chamá-lo me concentrando nesse símbolo desenhado no papel, e que o local que eu estivesse deveria estar limpo e purificado com ervas e incensos. Em seguida, ele voltou a se sentar ali na calçada e continuou comendo os restos daquele hambúrguer que eram as minhas sobras. Ele disse também que gostava de ficar naquela situação impotente para observar a soberba das pessoas, onde a maioria se achavam os reis e rainhas do mundo, e justamente esses são os que não têm nada em suas vidas. Depois, ele mandou que eu fosse embora, e assim eu fiz. Continuei o meu expediente na empresa, mas não parava de pensar naquilo tudo que havia acontecido. Bem, a partir daquele dia, uma maré de azar tomou conta da minha vida. Eu fui assaltado, despejado de onde morava, então eu tive que alugar uma kitnet. Passava fome e mal tinha dinheiro de passagem de ônibus para ir atrás de emprego. Então, quando foi no dia 26 de dezembro, eu acordei cedo e lembrei de tudo que aquele homem havia me dito. Eu peguei o sigilo, fiz uma limpeza no meu quarto, o local onde o chamei, e fiz de acordo com as suas palavras. Me concentrei no sigilo e chamei pelo nome Buni por 108 vezes. Fiquei frustrado que ele não apareceu, mas mesmo assim, me desabafei concentrado naquele sigilo e expus a ele todas as minhas necessidades financeiras. E naquela noite,
eu tive um sonho com aquele homem. Porém, no sonho, ele era jovem e muito belo. Estava acompanhado de outros homens, ao passo que todos pareciam importantes e se vestiam como executivos. Ele disse que estava firmado o nosso acordo, que gostou de mim e estava curioso em saber o que eu faria com tanto dinheiro. Porém, as suas recomendações é que eu nunca bancasse o bom samaritano, porque nem mesmo Elon Musk, com seus bilhões de dólares, poderia salvar a humanidade. Também que eu deveria usar o dinheiro para os meus próprios fins, e não para propósitos alheios, pois eu deveria abandonar de vez a minha vida de miséria, pois miséria só atrai mais miséria. Também disse que eu deveria lembrar dele ocasionalmente e usar uma parte dos meus ganhos para agradá-lo. Nessa hora, eu me toquei que aquilo era um sonho e comecei a rir. Ele perguntou o motivo da graça e eu disse que aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Então ele disse: assim que acordar, na sua conta bancária vai ter um saldo com o valor de 30 mil reais. E foi aí que eu vi que a situação era totalmente sem nexo, pois com 30 mil reais, por mais que já resolvesse quase todos os meus problemas, ninguém fica rico com 30 mil. Então, ele continuou a falar: com esses 30 mil, você vai investir em uma tal ação. Me falou a ação em alta da época, o dia e horário que eu deveria investir os 30 mil reais, e também que eu não deveria gastar um centavo daquele dinheiro do investimento. Quando acordei, de fato, tinha 30 mil reais na minha conta. Então, eu dei um pulo de alegria, mas logo lembrei que eu não podia gastar o dinheiro e tinha que investir naquela ação recomendada. Pensei muito em gastar, mas fiz o que me foi recomendado. E no dia e hora que me foi falado, eu investi os 30 mil reais naquela ação e passei a esperar o resultado. Eu estava muito esperançoso e achei que a ação subiria para uns 60 mil. Até mesmo porque o gerente do negócio, ele me disse que aquela ação tinha grandes chances de subir sim. Mas à medida que os dias passavam, aquela ação só despencava. E depois de 3 semanas, estava valendo menos de 4 mil reais. Achei que Boone estava se divertindo com a minha cara, ou tentando jogar comigo. Bem, mas eu não vendi. E por mais que eu ficasse tentado a vender aquelas ações por 4 mil reais, eu não fiz. Afinal, eu percebi que no decorrer dos dias, a minha sorte havia aumentado. Eu recebi uma fiança do meu antigo emprego, me tornei mais inteligente e confiante. Já era bem eloquente e entendedor de diversos assuntos financeiros. Então, foi aí que tudo aconteceu. Em um mês, aquela ação subiu para 45 mil. Mas mesmo assim, eu não a vendi. Deixei lá com o risco de subir ou despencar. E 20 dias depois, já estava custando 185 mil reais. Obviamente, eu resgatei uma parte. Peguei 50 mil para investir em uma concessionária de carros e entrei em uma sociedade com um amigo. E em menos de um ano, eu já tinha 2 concessionárias de carros somente minhas. Bem, lembram o restante do dinheiro que estava investido? Bem, em 2013 já valia 4 milhões de reais. É meio antiético dar detalhes de ganhos e investimentos, mas para que vocês entendam melhor, o investimento em ações que eu fiz era em criptomoedas, o Bitcoin. Eu continuei o investimento e abri várias outras empresas. Eu sempre fui uma pessoa boa, mas aprendi a não ter muita empatia pela humanidade, pois a Viviana, quando descobriu que eu era milionário, ela fez de tudo para reatarmos.
E ela até meteu o pé na bunda do atual namorado, o qual já morava com ela, e os meus filhos chamavam ele de pai. Bem, eu não quis saber nunca mais dela, mas ela não desistiu. Usou as crianças para me arrancar muito dinheiro e fazer eu pagar pensões em valores exorbitantes. Então, eu logo dei um jeito de pagar os meus empregados para matá-la e fazer parecer suicídio, e peguei a guarda das crianças logo em seguida. Hoje, em 2021, eu moro no Canadá. Tenho uma filial da minha empresa aqui em Toronto e várias outras empresas no Brasil e Argentina. Sempre me lembrei de Boone e às vezes sempre faço uma oferenda a ele com um uísque ou um vinho que não custa menos de 7 mil dólares canadenses, que equivalem em média 30 mil reais. Bem, Fael, eu não sou muito de assistir canais no YouTube, mas os meus filhos são fascinados nas suas histórias, principalmente as de lobisomens. Eu estou contando o meu relato somente para você, mas se acaso pensar em publicar no seu canal, eu peço que censure a parte que eu recomendo a morte da mãe deles. Eu não me arrependo, mas quero poupá-los desse detalhe. E assim, deixar as coisas como estão. Além do mais, isso poderia me trazer problemas jurídicos. Boa noite. Boa noite. Não quero me identificar, mas gostaria muito de contar o meu relato. Moro em uma cidade do interior de São Paulo, chamada Mogi Guaçu. Cidade grande, mas que ainda tem muitas matas gigantes, sítios e fazendas. O bairro onde moro tem somente uma única entrada acessível com carro. Essa estrada é um morro cercado por um pasto e um tratamento d'água. E logo ao lado tem um sítio. Pois bem, certa noite, quando volto, comecei a acelerar, mas com o coração batendo a mil. Quando olhei para o lado de novo, a criatura havia sumido. Fiquei apavorado com o que eu tinha visto. A criatura tinha as mesmas características de um cachorro com o porte de um cavalo. Pois bem, não comentei isso a ninguém, pois aqui o povo, além de não acreditar, iam brincar com a minha cara. Isso aconteceu em uma segunda-feira. Foi no ano passado, no mês de outubro. Olá, Fael. Me chamo Cacilda. Atualmente tenho 29 anos e esse fato ocorreu durante a minha infância. Na época, eu morava no interior de Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova. Em certa época, eu e a minha família, os meus pais e 2 irmãos mais novos, estávamos nos mudando para outra casa. A casa em questão para a qual estávamos nos mudando era uma casa antiga, e apesar de ser antiga, a casa estava reformada e também era muito grande. Porém, ali habitava uma grande força maligna. No dia da mudança, a minha mãe, ao verificar os cômodos da casa, ela estranhou, porque embaixo do tanque haviam restos de velas de várias cores, coisa que não é normal de se encontrar em uma casa. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. E depois de tudo ajeitado, eu, com 12 anos na época, fiquei sozinha em um quarto de frente para o quarto dos meus irmãos. Um tinha 8 anos e o outro 10. Os meus pais
ficaram em um quarto de frente para a sala de TV. A casa também tinha uma grande sala de jantar e uma varanda aos fundos, que era uma área de churrasco, e ficava logo depois de cruzar a porta da cozinha. E também havia um quintal sombrio, o qual era escuro mesmo de dia. Começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. E nos primeiros dias ocorreu tudo de forma normal, sem nenhuma novidade. E após se passar alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com o nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Os meus irmãos mais novos e eu começamos a ouvir barulhos pela casa. Ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com tudo aquilo. Então, decidimos contar para nossa mãe os fatos que haviam ocorrido. Porém, ela não ligou muito e dizia que tudo aquilo era impressão nossa, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada. Até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Um dia, estava eu na cozinha preparando um lanche. Eram 2 sanduíches e um copo de refrigerante. E era por volta das 19 horas. E quando eu levei as vasilhas sujas para o tanque de louça, que ficava na varanda do lado de fora da casa, quando olhei para o quintal que estava escuro, eu vi o meu cachorro rosnando para a escuridão, perto de uma árvore que tem lá. O meu cachorro é um pastor alemão todo preto, e por mais que seja assustador, ele é dócil até certo ponto. Eu chamei por ele, e ele continuou rosnando para a escuridão como se não tivesse me ouvido. Eu imaginei que talvez ele tivesse ouvido o cachorro do vizinho fazer zoada. Afinal, ele latia para tudo, mas rosnar não era normal. Eu o chamei mais uma última vez, e dessa vez ele levantou a cabeça na minha direção e eu pude ver os reflexos da luz nos olhos dele. E os seus olhos pareciam diferentes. Ele me olhava de uma forma assustadora, com puro ódio, e isso me assustou muito. Bem, já que ele queria ficar lá na escuridão, o problema era dele. Então eu entrei em casa e fui para a sala assistir TV comendo meu lanche. E assim que eu chego na sala, eu vejo o meu cachorro enrolado nas cobertas, em cima do sofá, deitado junto com o meu irmão. Ele estava dormindo com ele já fazia um tempo. Então, eu saí correndo para o quintal para ver que bicho estava lá. Mas o quintal já estava vazio, não tinha nada lá. O que eu tinha visto era um bicho grande, do tamanho de um pastor alemão e muito peludo. E por isso, eu confundi com o meu cachorro. Bem, não podia ser um gato, e não dá para um cachorro entrar ou sair do quintal de casa, já que o muro tem quase 3 metros de altura. Eu não tenho ideia do que poderia ser aquilo, mas agora, eu vendo as histórias de lobisomem do canal, eu fico imaginando se por acaso poderia ser um. Bem, as semanas se passaram e em uma determinada manhã, os meus irmãos acordaram assustados, pois eles juraram que ouviram risadas vindo debaixo da cama. E o meu cachorro, que sempre dorme com o meu irmão mais novo, ele gosta mais desse irmão do que de qualquer outra pessoa. Então, assim que o cachorro ouviu as risadas,
ele pulou da cama assustado e foi até a cama do meu irmão do meio, que eram de onde vinham as risadas. E daí aconteceu o mais incrível. O meu cão começou a falar com aquilo. E seja lá o que fosse que estivesse embaixo da cama, os meus irmãos não entendiam o que eles falavam. Mas com muito medo, eles logo conseguiram dormir. E no outro dia cedo, eles perceberam que a porta do quarto estava fechada e que o nosso cachorro não dormiu no quarto deles aquela noite, pois ele estava muito assustado e não queria entrar naquele quarto nem mesmo de dia. E isso foi muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinha e sempre ouvíamos risadas. Certa noite, a minha mãe estava na sala vendo TV. Então, ela ouviu o barulho do portão se abrir e em seguida passos vindo em direção da casa, e ela achou que era o meu pai chegando do trabalho. Afinal, isso acontecia todas as noites, mas ela esperou ele entrar pela porta da sala e nada. Isso era por volta de meia-noite. Então, ela desligou a TV e foi lá fora olhar. E o portão estava trancado e nem sinal do meu pai. Ela voltou confusa e, para sua surpresa, a TV que ela havia acabado de desligar estava ligada. Bem, ela não deu muita bola para isso. Ela simplesmente pegou o controle e ficou na frente da TV e a desligou novamente. Mas assim que ela desligou a TV, quando a tela ficou preta, ela viu pelo reflexo na TV uma sombra de um homem careca atrás dela com um sorriso diabólico. Ela soltou o controle, deu um grito e correu para o seu quarto. E poucos minutos depois o meu pai chega perguntando quem deixou a TV ligada. Então, a minha mãe assustada conta tudo o que aconteceu para ele. Bem, ele não dá muita bola. Então, o meu pai foi tomar o seu banho e em seguida ele foi jantar na sala assistindo TV. E logo depois ele foi para o quarto. E quando ele chega no quarto, ele relata para minha mãe que descobriu o porquê a TV estava ligando sozinha. Ele disse que era porque a mesma estava com defeito. Ele a desligou 2 vezes e ela ligou sozinha em seguida. Bem, a minha mãe até se convenceu disso e acreditou que talvez a sombra que ela viu pelo reflexo na TV poderia ser a sua mente lhe pregando uma peça. Afinal, ela estava assistindo a um filme de terror. Bem, logo em seguida ela escuta o barulho da TV ligada. E logo ela fala o seguinte para o meu pai: José, se a TV está com defeito e ligando sozinha, seria melhor você desligá-la na tomada, não acha? E quando ela olha para o meu pai, ele estava com os olhos marejados de lágrimas e diz para minha mãe que ele havia desligado a TV na tomada. E dessa vez é a minha mãe que não acredita nele. Ela se levanta e vai até a sala, pois ela achou que talvez algum de nós levantou e foi para a sala assistir TV. Mas quando ela chega até a sala, o susto foi tão grande que por pouco ela não desmaiou. A TV estava ligada em um canal que só chiava e a tomada estava desligada da energia. Ela voltou correndo para o quarto e até trancou a porta naquela noite. Todos esses fatos assustadores se repetiam,
chegando ao ponto em que nós estávamos procurando uma casa para mudarmos. E nós, que éramos crianças na época, estávamos apavorados com tudo aquilo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar ao banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que eu chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. O meu quarto ficava ao lado do quarto dos meus irmãos e eles dormiam junto em um quarto e eu sozinha no quarto ao lado. Então, escutei os passos dela se direcionando até o meu quarto. E quando os passos chegaram perto da minha cama, eu senti a sua presença ao meu lado. E nesse momento, eu pedi para que ela me levasse para o banheiro. Mas quando olhei para ela, eu levei um susto muito grande. Pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama. Ali estava um vulto alto e escuro, com uma cara de velha e cabelos brancos desgrenhados. E quando ela me viu, ela começou a dar uma risada abafada. E em seguida, ela deu um grito mudo, apenas abrindo a boca de forma estridente. Nesse momento, eu quase tive um treco e comecei a gritar. A minha mãe ouviu os meus gritos e veio correndo para o meu quarto. E quando contei para ela o que havia acontecido, ela me chamou para dormir com ela em seu quarto, pois já era tarde e o meu pai ainda não havia voltado. Bem, eu esqueci de mencionar que depois que nos mudamos para aquela casa, o meu pai adquiriu o hábito de sempre ir para o bar depois do trabalho. E então, sempre voltar bêbado para casa. Ele nunca nos fez nenhum mal quando estava alcoolizado. Porém, ele tinha algumas atitudes estranhas, como ir para o quintal e conversar sozinho em meio à escuridão. E outras vezes, presenciamos ele conversar com o nosso cão lá embaixo da árvore no quintal. Porém, não era o nosso cachorro, pois o nosso cachorro mesmo estava escondido embaixo da cama do meu irmão mais novo, pois é para lá que ele vai quando alguém briga com ele. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio e sem remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de uma cabeça de bode dentro de um pentagrama. A minha mãe pegou a foto e colocou fogo, mas menos de uma semana depois chegou outra foto idêntica àquela. As coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa, até que a minha mãe resolveu se mudar de lá. E mesmo o meu pai sendo totalmente contra. Mas nesse ponto, a opinião dele já não era mais importante, pois a minha mãe disse que se ele quisesse tanto a casa, que ele ficasse, mas nós sairíamos de lá. E quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e o dos meus irmãos. E em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou, e embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia muita terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. E quando fomos apagar a luz do quarto, a mesma explodiu assim que a desligamos. E logo veio uma energia muito pesada sobre toda a casa. E isso foi a gota d'água para sairmos de lá correndo sem olhar para trás. O nosso cachorro sequer quis entrar conosco para retirar as coisas. Ele só ficou na rua, olhando preocupado para casa.
E isso quando estávamos lá dentro, pois quando saíamos da casa, ele ficava pulando em nós, como se não quisesse que nós voltássemos ali. E depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse para minha mãe que aquela casa era um terreiro onde se realizava magia negra para o mal, e que o quarto dos meus irmãos era onde ficavam as imagens das entidades, e isso explicava tudo. E não era à toa que tantas atividades paranormais aconteciam naquele local. Finalmente nos mudamos para uma outra casa, e lá pensamos que tudo melhoraria. Porém, o pior ainda estava por vir, e isso ficará para um próximo relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Antônio, e eu sou do Jardim Ceará. Atualmente moro em Goiás, e o que vou contar aqui hoje aconteceu há 2 anos atrás. Um dia eu e os meus amigos combinamos de ir pescar, pela parte da tarde. Era por volta de 16 horas. Era eu e mais 5 amigos. Pegamos as nossas varas de pescar e partimos para o açude. No caminho de terra, encontramos um velho que morava sozinho em uma cabana dentro da mata. Ele nos perguntou se por acaso estávamos indo pescar no açude. Disse a ele que sim. Então, ele pediu que tomássemos cuidado, pois ali estava aparecendo várias carcaças de animais, que aparentemente foram devorados por alguma fera ou monstro. Ignoramos o velho e seguimos o nosso caminho, pois eu tinha certeza que ele não nos queria ali, para nós não pescarmos os peixes que ele dizia ser dele. Porém, o lugar não tinha dono, e muito menos os peixes eram dele. O meu amigo André estava meio cismado com a história do velho e queria voltar para casa. Mas eu e os meus outros amigos insistimos, até ele concordar. Então, seguimos o caminho rumo ao açude. Ao chegar perto do açude, percebi que havia algumas pegadas enormes no barro. Meus amigos falaram que era de cachorro. Porém, aquilo era muito grande para ser de cachorro. Parecia de um urso, mas não seria o caso. Os ursos não existem no Brasil. Bem, ignorei o fato e partimos para a pescaria. E depois de pegar muitos peixes, fomos nos refrescar na água, pois o dia estava muito quente. Na verdade, todos os dias no Ceará são quentes. A hora passou tão rápido que a gente nem notou que já estava escuro. Deveria ser por volta de 19 horas. Então falei para os meus amigos para nós vazar dali. E daí fomos preparar as nossas coisas para ir embora. Mas quando saímos da água, não encontramos as nossas roupas e muito menos os peixes que havíamos pescado. Procuramos por quase meia hora e nada de nossas coisas aparecerem. Então, tínhamos certeza que algum engraçadinho aproveitou que estava escuro e roubou as nossas coisas. Algo que me deixou intrigado era o cheiro forte de carniça no ar. Eu sabia que aquilo não era bom sinal e queria muito ir embora dali. Porém, não tinha como irmos embora sem roupas. E foi quando, de repente, começamos a escutar pegadas de algo vindo de dentro da mata.
ficamos alertas e observando. E apesar de ser por volta de 7 horas da noite, a lua cheia clareava um pouco aquele lugar. Não demorou muito, e de dentro da mata saiu aquele velho. Ele nos chamou para o segui-lo até sua casa. E lá, ele nos daria roupas para irmos embora. Mesmo desconfiados, decidimos ir até a casa do velho, pois não teríamos outra opção. Chegando lá, ele pediu que entrássemos. E logo entramos nós 6 naquela cabana pequena. Então, ele disse que daria roupas para nós irmos embora. Porém, como pagamento, ele queria tocar em nossas partes íntimas. Aquilo foi um absurdo. Dissemos que não. Então, o velho trancou a porta da sala e tentou agarrar à força um dos meus amigos, o Vitor, que era o menor da turma com 12 anos. Todos nós partimos para cima do velho e o derrubamos no chão. E só assim ele soltou o nosso amigo. E como a porta da sala estava trancada, corremos para o quarto para tentar pular a janela e sair dali. E qual foi a nossa surpresa de encontrarmos as nossas roupas em cima da cama do velho? Sim, foi aquele maldito que havia roubado as nossas coisas. A janela era muito estreita, então um deveria pular por vez. E tínhamos que fazer isso rápido, porque o velho já estava entrando no quarto atrás de nós. O Vitor ficou por último, mas não conseguiu escapar a tempo, pois o velho pegou ele no momento em que ele estava em cima da janela, já pronto para pular para o lado de fora. O velho puxou ele de volta e fechou a janela. Nós não podíamos deixar o nosso amigo lá. Então forçamos a janela e a porta para entrar, mas sem sucesso, pois a porta e a janela da casa do velho era reforçada. E o pior de tudo era que não escutávamos barulho nenhum lá dentro. Então, como último recurso, ficamos chutando a porta para arrombar. Ficamos dando chutes e voadoras por uns 2 minutos. E daí já estávamos desistindo. Mas logo ouvimos um estalo no último chute. A porta estava se rompendo. Então, depois de mais alguns chutes, a porta finalmente cedeu. E quando entramos no quarto, nos deparamos com o velho totalmente nu em cima do Vitor, abusando dele e segurando uma faca, obrigando o nosso amigo a não resistir e também não gritar. O André segurava um pedaço de pau. Então, com muita força, ele golpeou o velho na cabeça com aquela tora de pau. A pancada foi tão forte que achei que havia matado o velho. Ele caiu no chão meio tonto, mas incrivelmente se levantou. Então fizemos algo inusitado. Todos nós, exceto o Vitor, fomos para cima do velho e começamos a chutá-lo e golpeá-lo com um pau e tudo que encontrávamos pela frente. Ficamos batendo nele até mesmo depois dele cair desmaiado. Mas quando ele começou a sangrar, saímos correndo dali. Vestimos as nossas roupas e chegamos a pensar que provavelmente o velho estaria morto. Então, fizemos um juramento de nunca contar isso a ninguém, ou seríamos condenados como assassinos.
Faltava pouco para sairmos da mata. Era só mais 10 minutos de caminhada e estaríamos fora dali. Mas logo, para o nosso terror, escutamos um uivo muito alto vindo ao longe. E aquele uivo ia se aproximando cada vez mais. Começamos a correr desesperados. E neste momento, dava para se notar uma silhueta negra imensa correndo em nossa direção, em meio às árvores. Dava para ver que era uma criatura semelhante a um cão. Porém, era do tamanho de um cavalo. Por sorte, conseguimos sair da mata. E ali próximo ao descampado, fora da mata, havia uns homens adestrando uns cavalos. A criatura, quando percebeu que ali havia gente, a coisa simplesmente voltou para dentro da mata. Nenhum daqueles homens que estavam ali no descampado presenciaram a criatura. Então, seguimos rumo à cidade. Naquela noite, nos despedimos uns dos outros e reforçamos a promessa de não contar a ninguém sobre o ocorrido, e muito menos voltar naquele lugar. Perguntamos ao Vitor se ele estava bem. Porém, ele não queria falar com ninguém. Disse a ele para ficar tranquilo, pois este era o nosso segredo e a vingança foi feita. Ele me deu um abraço e fomos embora para casa. Mal sabia eu que aquela noite seria a última vez que iria ver o Vitor. Cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir. No outro dia, fui acordado com a notícia ruim, trazida pela vizinha que era amiga da minha mãe. Segundo ela, alguém entrou na casa do Vitor e matou ele, a sua mãe, a sua avó e os seus 2 irmãos. Cidade pequena, todo mundo já estava sabendo daquele ocorrido. E logo surgia várias versões do caso. E a mais plausível para os moradores era que o assassino era o namorado da mãe do Vitor. Um cara que ela estava se relacionando, pois como era mãe solteira, ela, para não ficar sozinha, estava namorando este cara. Porém, ele tinha um álibi. No momento do crime, ele estava em um motel com outra mulher. Porém, o que foi divulgado depois é que os corpos foram achados parcialmente devorados, com sinais de luta e agressão. E isso a polícia não soube explicar. Bem, não havia mais como esconder o fato do incidente da noite passada. Então, contei tudo para minha mãe. Ela me levou até a delegacia. Então, eu prestei todo o meu depoimento aos policiais sobre o incidente na mata com o velho. A polícia seguiu para a mata com uma busca atrás do velho. Porém, não havia nem sinal dele. Mas como prova contra aquele velho, a polícia encontrou roupas íntimas de crianças e adolescentes na casa dele. Inclusive, roupas que pertenciam ao Vitor. A polícia foi atrás de todos os meus amigos para recolher informações, pois eu tive que entregá-los. E todos eles deram o mesmo depoimento da minha história. No dia seguinte, a polícia descobriu que todas aquelas roupas íntimas pertenciam a crianças e adolescentes que desapareceram ao longo dos anos naquela cidade. Também foram encontradas ossadas de meninos enterradas em seu quintal. Mas o velho, a polícia nunca conseguiu encontrá-lo.
Bem, nos mudamos daquela cidade e um amigo do meu pai, que é amigo de um policial, contou para o meu pai que a polícia havia encontrado o velho, mas eles fizeram queima de arquivo, pois se entregasse o velho à justiça, com as poucas provas que haviam contra ele, provavelmente ele seria inocentado. Então, a polícia decidiu fazer aquilo tudo com ele, que eu não posso contar aqui. E no final, deram sumiço no seu corpo. Bem, este é o meu relato. Sinto falta até hoje do meu amigo, mas acredito que ele está em um lugar melhor. E aquele velho? Bem, ele teve o que mereceu. E neste momento deve estar queimando no inferno. Boa noite. Olá, me chamo Marilda. Eu tenho 52 anos e moro atualmente em Curitiba, no Paraná. Antes de começar a minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu morava quando era garota era muito velha, e eu e a minha família morávamos na roça no interior do Paraná. Os meus pais e a minha irmã, Bianca, dormiam no mesmo quarto, pois como ela era um bebê na época, ela dormia no berço, ao lado da cama dos meus pais. O meu quarto era quase nos fundos da casa. Ficava bem depois da cozinha e quase dando para o quintal. O quintal era grande e cercado e tinha muitas árvores. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto, um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse o meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama haviam 3 buracos, de cerca de 10 centímetros cada. E de noite, os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam assustada. As minhas experiências sobrenaturais começaram assim que chegou a quaresma. E eu tinha 10 ou 11 anos na época. A minha família tinha o hábito de guardar a quaresma e não comer carne nesse dia sagrado. E eu já não gostava de ficar sem carne no almoço e sempre reclamava. E na quaresma daquele ano, eu fui para a casa de uma tia minha e fiquei por lá. A minha mãe já havia me advertido a não comer carne naquela sexta-feira santa de quaresma, pois ela sabia que a minha tia era de religião evangélica e nunca seguiu essa tradição. E naquele dia, eu cheguei na casa da minha tia por volta das 11 da manhã, e ela fazia um delicioso porco do mato assado, pois o meu tio havia acabado de trazer de uma caça. O cheiro estava tão irresistível que eu comi até quase passar mal. A casa da minha tia ficava a menos de 1 quilômetro da minha casa, porém, para chegar até em casa, eu passava por uma estradinha de areia com muito mato em volta. Eu fui embora por volta das 19 horas, e já estava escuro, mas eu não tinha medo, pois passar por aquele caminho à noite sempre foi tranquilo para mim. Mas não naquela noite. Eu peguei a minha bicicleta e fui para casa, porém, no caminho eu escutei alguma coisa me chamar e aquilo dizia: "Ei, piu!" Achei que talvez fosse alguém me chamando, mas mesmo assim eu fiquei assustada e aquilo continuou chamando. E quando eu olhei para a direção do som, eu vi em cima de uma árvore à minha direita
Um ser de palha, com chifres e cara preta, olhos vermelhos enormes, e ele parecia um zanguebeto. Para quem não sabe o que é um zanguebeto, é um guardião voodoo da noite das religiões de matriz africana. O meu coração quase parou devido ao tamanho do susto que levei, e aquela coisa horrenda disse: "Ei, vai me respeitar não? Então eu vou aí te pegar." A coisa pulou da árvore e veio girando na minha direção, e eu corri tanto com a minha bicicleta que a corrente chegou a cair, e a minha sorte é que eu já estava perto de casa. Eu passei pela porteira do sítio gritando pelos meus pais e nem a tranquei de volta. O meu pai saiu lá fora já com a espingarda na mão, achando que alguém tinha me feito algo mal. Eu, aos prantos, falei para ele que tinha um bicho lá fora. Ele saiu e foi até a porteira, mas não viu nada. Porém, os cavalos estavam inquietos. Eles relinchavam e ficavam de um lado para o outro. A minha mãe me perguntou o que eu fiz de errado. Então, eu contei para ela o que tinha feito e ganhei uma surra por desobedecê-la. No meu quarto, haviam 3 buracos na parede e cada um do tamanho de um punho de uma mão. Os buracos ficavam voltados para o quintal e eu morria de medo de alguma coisa olhar por esses buracos à noite. Eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça por debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que assim eu não precisasse olhar para os buracos. Eu achava que haviam fantasmas e monstros olhando pelos buracos, e apesar de que os meus pais falavam que essas coisas não existiam, na minha cabeça eu sabia que o sobrenatural era real. Bem, naquela noite eu não consegui dormir só pensando naquela criatura que eu havia avistado mais cedo. E eu fiquei pensando o que aquilo queria comigo. O tempo foi passando e eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada, e quando de repente algo tocou os meus braços, eu abri os olhos, mas não tinha nada lá. Eu senti aquilo de novo, e o que quer que fosse, agora estava me arranhando, estava começando a me machucar. Eu me enfiei por debaixo das cobertas e comecei a rezar. Eu já estava chorando de medo, e foi aí que eu escutei passos de alguém andando pelo meu quarto. E depois de alguns minutos, quem quer que fosse que estivesse andando por ali, deu uma bufada e foi embora. No dia seguinte, eu contei para os meus pais, mas eles não deram muita importância. E 2 dias depois, no meio da noite, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava deitada, acordada, com a cabeça por debaixo do cobertor, como de costume. E foi quando eu achei ter ouvido algo. Aquilo que eu escutava era o som baixo de um rosnado. E depois de um tempo, eu ouvi aquilo de novo. E alguns minutos depois, que eu continuei deitada lá, simplesmente ouvindo aquilo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar o que estava acontecendo. Eu fui colocando a cabeça para fora aos poucos e gritei. E eu vi aquela coisa, e eu não sabia se era um homem ou uma mulher. Mas aquilo parecia que estava dando a volta no quarto, e girando, e vindo na minha direção. E era a mesma criatura que eu vi em cima da árvore. E eu só posso descrever essa coisa como um boneco voodoo, o Zanguebeto.
Aquele boneco africano que se mexe sozinho nas festividades africanas. E de novo, eu enfiei a cabeça debaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite toda. E aquela coisa girando e fazendo muito barulho pelo quarto. E o mais incrível era que os meus pais não acordavam, mesmo aquele barulho, parecendo que aquilo estava quebrando tudo pelo quarto. Na manhã seguinte, o meu quarto estava como de costume, e não havia nada quebrado ou fora do lugar. Eu achei que talvez fosse um sonho, ou de fato eu estava ficando louca. Mas resolvi ignorar isso, pois mesmo se eu falasse para os meus pais, eles não acreditariam. E quase uma semana se passou e mais nada de estranho aconteceu. Eu já até havia esquecido aquele fato. E então, em uma sexta-feira, por volta das 22 horas, os meus pais já estavam recolhidos no quarto e eu no meu. E quando, de repente, eu escutei um barulho muito forte vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado parte da parede. Os meus pais também escutaram e correram até lá. E eu, lógico, que também fui atrás para saber o que estava acontecendo. E chegando lá, havia um bode do lado de fora da casa, porém, com a cabeça atravessada pela parede da cozinha. O corpo dele estava para fora, mas a cabeça estava para dentro. O meu pai pegou a espingarda e deu 2 tiros, mas o bode ria enquanto meu pai atirava. A minha irmã, ainda criança, chorava muito no quarto, até que o bode disse: "Não adianta atirar não, eu só quero o bebê e vou embora." A minha mãe correu para o quarto, pegou a minha irmã e começou a rezar. O meu pai deu mais 2 tiros na cabeça do bode. O bicho falava "ai" e em seguida ria e foi embora rindo. Aquilo foi muito macabro e muito pior que muitos filmes de terror. E depois daquele dia, a minha mãe tratou logo de batizar a minha irmã e nós nos mudamos uma semana depois. E o que para todos nós foi muito bom. Bem, já se fazem 40 anos, e eu sei que eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela casa. Eu me lembro que assim que mudamos, eu perguntei para minha mãe do porquê ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite. Então, ela simplesmente falou: "Quando você gritou?" Eu não sei como ela podia não me ouvir, pois você podia ouvir tudo, de qualquer canto da casa, pois a casa não era muito grande. Obrigado, Elite Oculta, por ter lido a minha história. E pode parecer algo surreal, mas o sobrenatural existe, principalmente em roças e interiores. Boa noite.